Boa noite, pessoal. Espero que todos estejam bem. Vamos aqui começar com mais um aprendizado, né? Vamos trocar figurinhas. Se tiverem dúvidas, se quiserem comentar, mande lá para o e-mail da Seara, né? Para a gente poder dialogar, porque agora ainda, por enquanto, não está podendo ser fisicamente. Hoje a gente vai falar sobre um irmão mais velho, um irmão que encarnou aqui, que veio aqui com a missão de nos ajudar a nos elevar espiritualmente, a nos mostrar esse olhar espiritual para o mundo espiritual. E é um irmão que está ali perto da gente, né? Mesmo ele sendo um irmão que esteja numa escala evolutiva aquém de nós por enquanto, porque ele mesmo falou que nós seremos iguais ou melhores que ele, né? E melhores no sentido espiritual, moral, e ele vai estar já, imagina, muito além do que a gente, quando a gente chegar lá, né? Então, assim, vai ser sempre isso. Então, é um irmão que veio aqui, encarnou aqui para nos mostrar, para nos provar que existe essa vida futura, que existe essa evolução espiritual, que as bem-aventuranças, né? Todas as bem-aventuranças que nós vimos nos capítulos anteriores. E ele veio aqui para provar que a gente vai chegar o momento que nós vamos nos ligar a Deus, assim como ele se ligou, como ele tem esse contato direto com Deus, né? E então a gente essa exposição de hoje é nesse sentido de desmistificar qualquer tipo de sentimento ou pensamento ou crença de divindade do Cristo, no sentido de que a gente não pode chegar até ele, separar, nós somos inferiores e ele é superior. A gente tem que entender isso como um estágio, né? Ele trouxe toda essa vivência, deu todo esse manual de instrução, porque ele já sabe, né, que a gente vai conseguir chegar até onde ele está e dali para frente, quando a gente tiver outro entendimento, a gente vai entender o que tem mais para frente, né? Então, vamos introduzir aqui o slide para a gente conversar sobre o tema. Então, vamos lá, galera. A gente vai fazer hoje a 20ª da sequência, então a 21ª aula. O tema superioridade da natureza do Cristo. Na parte A, a natureza do Cristo. Na parte B, a transfiguração no Tabor. A gente já vai começar já com a primeira questão polêmica sobre a natureza do Cristo. E essas questões são questões que nos separam do Cristo, que não deixa a gente chegar próximo a ele, sabe? São questões que nos deixam inferiores, como se a gente nunca conseguisse, nos prostra, né? Como se a gente nunca conseguisse alcançar o Cristo. E Jesus enfatizou, e durante essa exposição vai ter várias vezes que eu vou usar a mesma frase, né? Que a gente vai chegar a ele e ainda mais, né? E a primeira questão polêmica para poder nos cercear essa autonomia, esse crescimento espiritual, é a natureza do Cristo. Jesus é da mesma substância que o Pai, ou em outras palavras, Jesus é Deus? Quando a igreja ela cria esse dogma, a religião cria esse dogma que posterior, na verdade, assim, dogma na sua acepção original grega e latina significava uma convicção, um pensamento firme. Posteriormente, a palavra passou a significar verdade indiscutível de uma doutrina religiosa. A religião pegou esse dogma como uma verdade indiscutível. Quando a igreja coloca esse dogma da divindade em Jesus, que eles chamam de Santíssima Trindade, onde o Filho e o Espírito Santo teriam a mesma natureza que o Pai,
ele diviniza Jesus e põe Jesus muito aquém de nós, muito longe. Quando Jesus ele veio aqui e encarnou, e ele quis mostrar que a gente tem condições de chegar a ter a superioridade moral que ele tem, a ter a natureza, as propriedades. Naquela época não se dava para poder falar nesse sentido, mais mediúnicas que a gente já estuda, que ele tem, que ele tinha, que agora, como a gente não para de, a criatura não para de evolução, de evoluir, Deus não para de trabalhar, como Jesus falou. E ele também não. E, consequentemente, a evolução. Existe a evolução, o progresso moral, então ele não para de progredir. Quando a gente chegar a sermos iguais a Jesus, ele já vai estar em outro patamar evolutivo, né? Esse dogma da igreja, ela se fortificou, ela colocou esse dogma como uma verdade indiscutível, usando trechos de João. Quando João falou, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio, ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio dele e sem ele nada foi feito. Se a gente depois, no outro slide, for ver pela visão espírita, dos espíritos, pelo esclarecimento da doutrina espírita, a gente já entende de uma outra forma esse trecho de João. A gente não entende como a igreja, a religião queria trazer de santidade de Cristo. A gente vai dar um entendimento depois a lá espírito, né? Espíritos na doutrina. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne e habitou entre nós já dá um sentido de que Deus habitou entre nós, né? E nós vimos a sua glória, glória que ele tem junto ao Pai, com o Filho único, cheio de graça e de verdade. Ainda fica confuso. Só que a igreja pegou o sentido que ela queria e deu a interpretação que ela quis, para justamente divinizar Jesus e nos afastar desse prospecto de evolução, de progresso, né? De a gente saber que a gente tem condições de chegar até o grau de perfectibilidade de Jesus e continuar. As considerações de Kardec, com base nesse trecho que a igreja pegou de João para poder criar esse dogma, está aqui. Essa passagem dos evangelhos é a única que, à primeira vista, parece encerrar implicitamente uma ideia de identificação entre Deus e a pessoa de Jesus. É de se notar, antes de tudo, que as palavras anteriormente citadas são de João e não de Jesus. E que ainda quando se admita que não tenha sido alteradas, elas exprimem na realidade mais que uma opinião pessoal, uma visão pessoal, uma sugestão que se depara com o misticismo habitual da sua linguagem naquela época, e não poderia, pois, ter mais valor que as repetidas afirmações do próprio Jesus. Quantas vezes Jesus falou, eu sou o filho e ele é o pai, é o criador, né? E eu sou a criatura. Kardec nos traz, né? Mesmo porém, aceitando-as tais quais são, elas não resolvem de modo algum a questão no sentido da divindade, porquanto se aplicariam igualmente a Jesus, criatura de Deus. De fato, o verbo é Deus, porque é a palavra de Deus. Tendo recebido diretamente de Deus a palavra com a missão de revelar aos homens, ele a assimilou. A palavra divina de que se penetrara, encarnou nele. Ele a trouxe consigo ao nascer, e assim é que João pode dizer, com razão, o verbo foi feito carne e habitou entre nós. Jesus, ele viveu a palavra de Deus. Ele viveu as leis de Deus. É nessa concepção que eu creio que João falou que a palavra
habitou entre nós, que o Verbo encarnou, né? E Jesus, ele foi o embaixador, né? E nem por isso ele deixou de ter autoridade, né? No trabalho, não tira nenhuma autoridade dele. Mas ele não era Deus, ele era filho de Deus. No Concílio de Nicéia, em 325, que foi proclamado essa divindade de Cristo, né? E eles condenavam quem discutia que o Filho não existia ou que não existia antes de haver sido gerado. Quem melhor, né, que Jesus Cristo para poder nos dizer, né, qual é a sua natureza? Porque não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar, e sei que seu mandamento é vida eterna. Minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quer cumprir sua vontade, reconhecerá se minha doutrina é de Deus ou falo por mim mesmo. Né? Jesus, ele falava a todo momento, né? Ele se referia sempre ao Pai, né? E o Filho, e nós como irmãos, né? Então, sempre, não existe essa dúvida. A gente está aqui no Aprendizes do Evangelho para aprender mesmo o Evangelho, né? Aprender mesmo sobre Jesus, aprender as lições de Jesus. Então, não mais com aquela mistificação, aquele cerceamento do nosso conhecimento, né? Sem autonomia. Por isso que é necessário que a gente fortaleça nossas bases, se nós somos mesmo espíritas, se nós nos dizemos mesmo espíritas, que a gente pegue a doutrina espírita, né? E que os espíritos que são espíritos que já vivenciaram, que já passaram por tudo, e são espíritos evoluídos, capazes de nos dar as informações melhores do que qualquer outro encarnado. Esses espíritos mandaram para a gente nosso manual de nós mesmos, de nossa vivência, de nossa história, e a gente estuda agora a história com base no olhar à luz da doutrina espírita, para poder tirar da gente, desmistificar, tirar todas essas crenças e agora sim construir uma fé raciocinada, né? A gente saber do que a gente está falando. E os milagres de Jesus, na verdade, os milagres, né? As curas que eram despertadas por Jesus, mas quando ele falava, vai que tua fé te curou, né? Ele despertava em nós essa vontade de nos curar, mas dependia do doente, né? Se ele não tiver vontade de se curar, se ele não tiver essa fé, se ele não confiar que vai ser curado, não cura, né? Então, milagres de Jesus. Esses milagres, eles fortaleceram esse dogma da divindade, porque eles não conseguiam explicar. As religiões, como era um fato sobrenatural, elas não tinham explicações, elas falavam que era de Deus, da divindade, colocavam Jesus como Deus. A ciência, por falta de conexão com a espiritualidade, ela nunca vai ter a resposta. A partir do momento que ela começar a fazer o link com a espiritualidade, ela vai ter essa resposta. Enquanto ela não conceber, também acaba se ficando sem uma resposta, né? Já o Espiritismo, ele nos traz esclarecimento. Ele nos fala, o Espiritismo nos deu a compreensão de muitos fatos outrora considerados inexplicáveis, proporcionando-nos conhecimento acerca do princípio espiritual, da ação dos espíritos sobre a matéria, da ação dos fluidos, das faculdades da alma, da existência e das propriedades do perispírito. A doutrina espírita esclarece que esses fatos pertencem à categoria dos fenômenos de ordem psíquica, sendo consequências de leis naturais.
Conforme nós vamos estudando, a gente vai dar sequência a Aprendiz do Evangelho, a segunda parte, né? Vamos ter o Mediúnico 1 e o Mediúnico 2. A gente vai se familiarizando. E durante essa nossa existência aqui, a gente vai, através do trabalho, da prática, porque a gente vai ser convidado a trabalhar na área mediúnica, na área prática, e através do estudo a gente vai se familiarizando. E quando a gente estiver em conexão com, nós estivermos na parte espiritual, a gente vai continuar trabalhando e essa evolução ela vai acontecendo e vai chegar no momento que vai ser tudo natural, que esses fenômenos não vão ser mais extraordinários, né? Kardec diz, fato digno de nota é que se serviu dessa denominação para confirmar a missão que receberá de Deus, segundo suas próprias expressões. Porém, nunca se prevaleceu dos milagres para se apresentar como possuidor do poder divino. A segunda questão polêmica é quanto à natureza do corpo de Jesus. Era o corpo de Jesus carnal ou fluídico? Nós estamos aqui aprendendo a interpretar, né? a nos entender. Né? Jesus, a gente tem que ser sutil, por isso que é necessário, né, esse autoaprimoramento, essa necessidade de se autoconhecer, porque se a gente não sabe aonde a gente tem que pôr luz em nós, a gente cai e perde para as trevas, né? O projeto reencarnatório que a gente fez lá com a espiritualidade para voltar aqui, cumprir a nossa missão, seja ela qual for a nossa missão, né? Nosso aprimoramento. A gente tem uma missão com a espiritualidade, nós somos seres espirituais. Todos aqui estão para somar algo. Então, se a gente não tiver isso focado, se a gente não colocar luz onde há escuridão em nós, porque todos nós que estamos aqui precisamos nos melhorarmos, a gente vai cair em falácias, a gente vai cair, vai perder para nossas vaidades, nossas ambições, nossos orgulhos, e vai querer entravar a obra da espiritualidade de luz, né? Quando a gente quer descaracterizar a superioridade do Cristo, quando vem com essa ideia de tirar, e é sutil, a espiritualidade das trevas, é bem sutil, porque a gente ficar na dúvida se o corpo de Jesus é carnal ou fluídico, né? João já falava, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas examinai os espíritos para ver se são de Deus. Pois muitos falsos profetas vieram ao mundo. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio na carne é de Deus. Quando Jesus dá esse alerta, é porque existiam irmãos naquela época que acreditavam que Jesus não veio na carne. Que Jesus, que era a seita dos docetistas, né? Criada entre os séculos 1 e 2, apareceu essa seita herética, considerada herética, de pessoas instruídas, inteligentes, lógicas, né? Que, como não conseguiam explicar, né? O seu ego não conseguia explicar, eles afirmavam que Jesus só tinha vindo no corpo aparente, que havia nascido, vivido e sofrido em aparências, né? Que tinha sido uma farsa. Colocou em dúvida a superioridade moral do Cristo. Então, se a gente não estuda, se a gente não sabe o nosso propósito, se a gente não firma nosso propósito nessa vinha, se a gente não sabe o porquê a gente está aqui ainda, não acredita na espiritualidade, não tem essa fé, não fortalece essa fé, a gente acaba caindo nessas seitas, né? No século XIX, Rusteng, ele ressurgiu essa ideia da seita dos docetistas, né? Herculano Pires, considerado o apóstolo de Kardec, ele trouxe numa das obras dele, O Homem, a Vida, a obra, né, baseada no Herculano Pires, a bibliografia dele,
alguns trechos que nos deixam alertas, né? Que nos devem deixar alertas, né? O rustanguismo, doutrina herética falsa, pregada pelo advogado francês Rustang, defende, entre outras aberrações, a ideia monstruosa que Jesus, quando vivera na Terra, era agênere, ou seja, não foi gerado, não possuía corpo de carne e osso. O Herculano, nos anos de 1940, ele era ainda na mocidade dele, isso está no trecho dele, ele havia se tornado espírita há poucos anos e não tinha tempo de se aprofundar no conhecimento da doutrina ainda, não tinha se aprofundado na doutrina ainda. A Federação Espírita Brasileira fazia, então, grande propaganda da obra de Rustang, afirmando essa obra que tem como síntese essa aberração de que Jesus era gênero, afirmando que se tratava da única interpretação total dos evangelhos, publicada em toda a cristandade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque as trevas elas são sutis, né? Ela é sutil, ela ataca, ela vai nas brechas, né? Tem um livro que eu não coloquei na bibliografia, mas o Aconteceu na Casa Espírita, que fala vários casos de mistificações, de fascinação, de brechas que a gente, como trabalhador, como estudiosos, a gente dá e eles infiltram uma casa espírita e tenta destruir. Então a gente tem que tomar cuidado, né? Só que a gente focando aqui, eu trouxe para a gente conhecer um pouquinho não do Rustang em si, mas do propósito. E a gente fortalecer a nós mesmos, assim, fortalecer esse propósito, saber e ficar atento a essas coisas que acontecem, né? Eu trouxe numa parte, um trecho do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, né, psicografado por Chico Xavier, onde nos mostra qual era o propósito reencarnatório aqui de Rustang, né? E aí a gente pergunta, qual que é o meu? O que eu estou fazendo desse propósito? Será que eu não estou servindo? Estou servindo a luz ou as trevas? Eu tenho que tomar cuidado. No capítulo 22 desse livro, está escrito aqui: Assembleias espirituais, reunindo os gênios, inspiradores de todas as pátrias do orbe, eram levados a efeito nas luzes do infinito para a designação de missionários das novas revelações. Em uma das tais assembleias, presidida pelo coração misericordioso e augusto do Cordeiro, Jesus Cristo, com tarefa de organizar, eles estavam decidindo os grandes discípulos do Senhor que viriam com a tarefa de organizar e compilar ensinamentos que seriam revelados, oferecendo um método de observação a todos os estudiosos dos tempos. Foi assim que Allan Kardec, em 3 de outubro, veio para o globo terrestre. O que é mais importante aqui é que contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares da sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo nas individualidades de João Batista Rustang, que organizaria o trabalho da fé. Eu não vou dar continuidade nos outros, mas assim, só para fechar no Rustang. Ele tinha um plano reencarnatório, todos nós temos, e ele tinha também, de vir com a missão de fortalecer a fé em Cristo, a fé na obra do Cristo, né? E Rustang, ele acabou fazendo a escolha ele fez a escolha de não fortalecer essa fé. E a questão e a reflexão é: o meu propósito, eu estou fortalecendo para as luzes espirituais, os irmãos de luzes, ou para as trevas? Na natureza, eu trouxe também um pouco mais do trecho da obra do Herculano, que ele fala mais enfaticamente, né? Isso aqui é mais para a gente ter uma bibliografia, vocês podem depois dar uma olhadinha e ver
esses trechos que eu estou trazendo, né? Que ele traz aqui, ó, a maioria das criaturas não gosta de reconhecer os seus limites. A vaidade e a ambição leva muita gente a dar passos mais largos do que as pernas permitem. Os casos de fascinação multiplicam-se ao nosso redor. Pessoas que podiam ser úteis se transformam em focos de confusão e perturbação, entravando a marcha do espiritismo com a sustentação de teorias absurdas. Kardec, na Revista Espírita, ele fala: convém, pois, considerar que essas explicações com opiniões pessoais dos espíritos que as formulam, opiniões que podem ser justas ou falsas, e que em todo caso necessita da sanção do controle universal. Kardec, ele trouxe um trabalho científico, né? Ele pegava psicografias, informações de vários espíritos de várias religiões e compilava aquilo. Então ele não simplesmente ouviu um espírito falando que é o João Evangelista e saiu falando do corpo de Cristo. Ele fez um trabalho científico, né? E até a mais ampla confirmação não poderiam ser consideradas como parte integrante da doutrina espírita. Por isso, Kardec não considerou os 4 evangelhos como obra da doutrina espírita. E a superioridade do Cristo, ela não vem no corpo físico, né? Ela vem na parte moral, espiritual do Cristo, né? Um trecho da Gênese, né? Mas a superioridade de Jesus sobre os homens não se prendia às qualidades particulares de seu corpo, mas às de seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e as de seu perispírito, tirado da matéria mais quintessenciada dos fluidos terrestres. Quando Jesus falava que nós vamos ser iguais a eles, você viu que eu repeti a mesma frase, e melhores, é nesse sentido que a gente vai chegar a dominar a matéria, né? A gente vai ter um perispírito mais etéreo, né? Mais quintessenciado de fluidos mais etéreos. E rezam as tradições, aqui no livro Caminho da Luz, que do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias, da qual Jesus é um dos membros divinos. Então, não tem o que se discutir da superioridade. Ele não viria aqui para poder fazer de conta, né? E aí já começa a lição do Cristo quanto a essa vida, né? Esse corpo perispiritual, essa vida após a morte do corpo físico, né? Esse corpo material que nós temos e o corpo espiritual, a vida após a morte do corpo físico, né? O fenômeno da voz direta. No Monte Tabor, Jesus, eu não vou ler o trecho, mas Jesus leva Pedro, Tiago e João, só esses 3, para poder na montanha. E lá ele se transfigura, ele resplandece o corpo perispiritual dele, então ele já mostra esse outro corpo, o corpo espiritual para os discípulos, já dá essa ideia de um corpo espiritual, que nós também, se nós vamos ser iguais a ele e melhores, ele já mostra para os discípulos e corpo espiritual, já dá uma ideia que hoje, com a luz da doutrina, nós estamos entendendo, nós estamos sabendo, buscando maiores informações e tendo mais esclarecimento. Lá aparece Moisés e Elias mostrando o quê? A vida após a morte, o mundo espiritual, né? No fenômeno de transfiguração, a gente mais ou menos falou sobre ele. Quando for no
mediúnico 1, mediúnico 2, nós já vamos entrar nesses fenômenos um pouco mais, nós vamos estudar um pouco mais ele, né? Mas um trecho da Gênese, de todas as faculdades que se revelaram em Jesus, não existe nenhuma que esteja fora das condições da humanidade e que não se encontre no comum dos homens, porque elas estão na natureza. O perispírito é invisível para nós em seu estado normal, porém, como é formado de matéria etérea, o espírito pode, em certos casos e por um ato de sua vontade, submetê-lo a uma modificação molecular que torna-o momentaneamente visível. Então, quando nós estivermos moralmente evoluídos, com condições de manipular esses fluidos, né? Nós estivermos uma escala evolutiva acima, né? Próximo de Jesus, a gente já vai ter um conhecimento maior dessa manipulação e de como fazer, né? A aparição de Moisés, né? Comprovando a existência de vida após a morte desse outro reino, né? Do reino de Deus, que aparece ao lado de Jesus através da visão espiritual e dando pleno cumprimento à lei dos profetas, né? Que Jesus era o enviado de Deus, né? Para poder mostrar aos homens todas as coisas de Deus, né? A terceira lição, que é o fenômeno da voz direta, onde a gente ouve: este é o meu filho amado, ouve-o. Né? Nesse fenômeno da voz direta, os espíritos elaboram uma garganta ectoplasmática. O ectoplasma é matéria plástica sensível às criações mentais, né? Ao magnetismo, que se exterioriza do médium. Então, já estava tendo uma sessão mediúnica ali, né? No Monte Tabor. E é essencial a produção de fenômenos de efeitos físicos. E é igualmente essencial a homogeneidade de pensamentos e a elevação de sentimentos. Por isso, Jesus não levou todos os discípulos, né? Precisava ter essa elevação, homogeneidade nos pensamentos e elevação dos sentimentos, né? Dada a natureza do ectoplasma e a transcendência do fenômeno. Através do aparelho fonador elaborado pelos espíritos, a voz da espiritualidade se faz audível para todos. É fenomenal, né? Jesus ele já vinha falando, dando a introdução. E agora, com a doutrina dos espíritos, a gente está estudando, está dissecando, né? E vai continuar esse estudo. E o que a gente tem que entender de todo esse estudo, desse capítulo, é a importância de não se apegar à forma e às letras e se apegar ao propósito, né? O que Jesus veio fazer aqui, ele veio exemplificar, ele veio nos mostrar, nos direcionar, nos falar que é verdade, que é real, né? Nos fortalecer a fé nesse futuro, né? Nesse reino espiritual, nos mostrar que nós somos seres espirituais, embora estamos nessa carcaça de carne, né? Que a gente tem que aprender a espiritualizar o que é material, né? E a gente faz ao contrário, a gente materializa o que é espiritual. Então, quando a gente olhar para um irmão, a gente veja o lado espiritual, né? E a gente tente usar o exemplo de Cristo. E eu trouxe aqui num trecho do A Caminho da Luz, e eu vou ler na íntegra porque é muito bonito. Sem nos referirmos, porém, aos problemas da política transitória do mundo, lembremos ainda que a lição do Cristo ficou para sempre na terra, como o tesouro de todos os infortunados e de todos os desvalidos. Sua palavra construiu a fé nas almas humanas, fazendo-lhes entrever o seu glorioso destino. É muitas vezes nos corações humildes e aflitos que vamos encontrar a divina palavra cantando o hino maravilhoso dos bem-aventurados. E para fechar este capítulo, lembrando a influência do Divino Mestre em todos os corações sofredores da terra, recordemos o episódio do monge de Manilha, que é acusado de tramar a liberdade de sua pátria contra o jugo dos espanhóis e condenado à morte e conduzido a Calda-Falso. No instante do suplício, soluça desesperadamente o mísero condenado. Como, pois, será possível que eu morra assim inocente? Onde está a justiça
Que eu fiz para merecer tão horrendo suplício? Mas um companheiro corre a seu encontro, murmura-lhe aos ouvidos: Jesus era inocente também. Passa então pelos olhos da vítima um clarão de misteriosa beleza. Secam-se as lágrimas e a serenidade lhe volta ao semblante macerado. E quando o carrasco lhe pede perdão, antes de apertar o parafuso sinistro, ele o que responde resignado: meu filho, não só te perdoo, como ainda te peço, cumpras o teu dever. Que seja feita a vontade de Deus na nossa vida, que todos nós cumpramos o nosso dever, sigamos o nosso propósito, né? O propósito do nosso plano reencarnatório, e que, acima de tudo, né, seja feita a vontade do Cristo, que é a vontade de Deus. Que assim seja, graças a Deus.